Fitmor, a fonte superior para seu conhecimento. Boa tarde, meu nome é Hugo, sou professor da Faculdade Pitágoras, do curso de Fisioterapia, sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui para falar e apresentar para vocês um equipamento que é conhecido como eletromiógrafo. O próprio nome diz, é um equipamento que faz o registro elétrico do músculo e expressa esse registro em um gráfico em função do tempo, como na imagem que é apresentada aqui atrás. Inicialmente eu vou apresentar como que esse equipamento funciona, como é que são os parâmetros de coleta desse sinal, como que o equipamento absorve esse sinal e processa e expressa nesse gráfico, e posteriormente nós vamos mostrar as possibilidades de tratamento e de avaliação com esse equipamento e depois vamos fazer uma demonstração prática com ele. Pois bem, inicialmente, para a gente entender como que o eletromiógrafo funciona, nós temos que entender que ele não emite sinal elétrico nenhum, ele capta o sinal elétrico. E ele capta um sinal elétrico do músculo. Então, nós temos, assim como nós temos o eletrocardiograma, nós temos também o eletroencefalograma, que são equipamentos que vão registrar o sinal elétrico do cérebro ou do coração, e nesse caso aqui nós vamos fazer um registro do sinal elétrico do músculo. Para entendermos isso, nós temos que entender que o músculo ele possui um potencial elétrico. Então, é pré-requisito básico para o entendimento do funcionamento do eletromiógrafo compreender todos os mecanismos fisiológicos de contração muscular, principalmente os que envolvem o potencial de ação e o potencial de membrana muscular. Vocês já devem ter visto na fisiologia o processo de contração muscular e todos os eventos elétricos que envolvem a polaridade de membrana e a despolarização dessa membrana. Então, o eletromiógrafo ele possui basicamente eletrodos que vão estar em contato com a superfície, com a pele do paciente, que vão registrar a atividade elétrica muscular, né? Então, quando uma contração muscular acontece, o que precede a contração muscular é um potencial de ação, um potencial elétrico, uma despolarização daquele potencial de membrana. E o eletromiógrafo tem o objetivo de captar esse potencial elétrico, e para isso nós temos alguns tipos de eletrodos que vão captar esse potencial elétrico. Nesse caso aqui nós temos um eletrodo que é do tipo bipolar, ou seja, nós temos dois eletrodos que são conectados à pele do paciente, tá? Então esses dois eletrodos eles são conectados na superfície, na pele do paciente, e vão captar a atividade elétrica do músculo. Como que ele faz isso? Ele pega a diferença de potencial elétrico entre esses dois eletrodos de acordo com a propagação, ou melhor, o sentido de propagação do impulso elétrico. Ele vai captar a diferença de potencial elétrico entre um eletrodo e outro e vai subtrair de um eletrodo de referência, que nós podemos chamar também de eletrodo terra, que ele fica localizado em uma espícula óssea. Então, portanto, a localização do eletrodo de referência ele deve ser fixado em um ponto no próprio corpo do paciente, onde a gente tenha uma menor atividade elétrica ou próximo a zero. Então, por exemplo, em espículas ósseas, como no caso, por exemplo, do maléolo medial ou lateral. Esse equipamento ele é utilizado em diversos momentos na prática da fisioterapia. Podemos utilizá-lo durante a avaliação, para você poder fazer uma avaliação comparativa entre dois membros, entre músculos, ou mesmo durante o tratamento com o paciente, você pode utilizá-lo para saber como que está a evolução clínica do paciente. Então, nós podemos estar utilizando tanto o recurso de eletromiografia, quanto outros componentes que estão associados com o eletromiógrafo. O eletromiógrafo, para ver, o eletromiógrafo está localizado aqui, ele é apenas esse aparelho, né, que o registro do sinal entra através do eletrodo, que nós falamos já que é um eletrodo bipolar,
Então, ele aqui nós temos o sinal entra a partir desses dois eletrodos nesse amplificador, envia o sinal para o eletromiógrafo e o eletromiógrafo envia o sinal para o computador. Então, esse é um sinal biológico e essa voltagem é muito pequena, por isso nós precisamos de um amplificador para amplificar o sinal biológico, que é muito pequeno. Então a gente trabalha na ordem de milivolts, por exemplo, microvolts, que é um sinal biológico e, portanto, é uma atividade elétrica de uma célula e a gente tem que amplificar isso para ficar visível na hora da utilização do eletromiógrafo. Mas quando a gente vai falar sobre esse assunto, nós temos que pensar em análise e processamento de sinais biológicos, tema que é muito estudado em diversas áreas de cursos da saúde e de biológicas. Tá? Então, junto com o eletromiógrafo, ou seja, a gente pode estar avaliando a atividade elétrica do músculo e podemos ainda estar avaliando, por exemplo, a força de contração, né? E para avaliar a força de contração, nós teremos uma célula ou um transdutor de força ou célula de carga, que é esse equipamento que registra ou que pode ser utilizado para cargas de até 200 kg no sentido de tração. Tá? Então, aqui há uma captação de força do paciente e que esse sinal também é enviado para o eletromiógrafo e analisado através de softwares específicos para processamento de sinais biológicos. No caso da célula de carga ou transdutor de força, nós vamos trabalhar com a unidade de kgf. Então, já muda um pouco da atividade elétrica do músculo, que a gente estava trabalhando com voltagem, né? Que eu falei que é microvolt ou milivolts. Ainda temos outro tipo de célula de carga ou transdutor de força, que é um dinamômetro. Nós temos o dinamômetro analógico, né? Agora aqui esse dinamômetro já é um dinamômetro digital, ou seja, ele consegue digitalizar um sinal que é captado aqui através de força, que também é expresso em kgf no gráfico, e podemos analisar, por exemplo, essa força, essa pinça, né, aqui ou nessa posição. Então também é muito utilizado na fisioterapia, principalmente em pesquisa científica. Uma outra variável que podemos estar inserindo durante a avaliação do movimento, por exemplo, é a angulação. Então aqui esse equipamento é muito conhecido dos fisioterapeutas, que é o goniômetro, tá? Mas nesse caso nós temos um eletrogoniômetro, ou seja, ele consegue pegar essa angulação e através de uma calibragem específica, ele transmite para o computador qual a angulação que se encontra aquele determinado segmento em uma determinada atividade. Então, durante um registro, durante uma avaliação, que pode ser mais ou menos complexa, nós podemos estar avaliando força, angulação e atividade eletromiográfica do músculo. Nesse caso, nós temos um equipamento que ele possui 8 canais. Então a gente tem a possibilidade de avaliar 8 canais, nós temos a possibilidade de avaliar 8 músculos ao mesmo tempo, ainda uma angulação de determinado segmento e ainda por cima força. Então ele permite uma análise minuciosa do movimento e de todo aquele músculo, de todos aqueles músculos que estão envolvidos para a realização daquele movimento. Para o registro da atividade eletromiográfica, nós vamos utilizar um eletrodo bipolar e o eletrodo de referência. Para isso nós vamos ter que inicialmente fazer uma limpeza do local com álcool, sempre, porque a oleosidade da pele pode interferir na análise do sinal. Dependendo da região também, se houver pelos, eles devem ser retirados para que não interfira na análise do sinal eletromiográfico. Então, devemos fazer a limpeza, utilizamos eletrodos de fixação. Os eletrodos, eles devem manter uma distância fixa, né? Então, se você for fazer um registro de diversos músculos, você deve usar a mesma distância entre os eletrodos bipolares. Tá? Então, nesse caso, a gente mantém sempre
a distância até entrar em contato com o adesivo do eletrodo. Lembrando que a parte central do eletrodo é que vai captar a atividade elétrica, né? É somente a parte central. A parte de adesivo é somente para fixação na pedra, tá? E lembrando também que esse tipo de registro eletromiográfico é uma eletromiografia de superfície, porque nós temos outras possibilidades, como por exemplo o eletrodo de agulha. Então ele já não é superficial, tá? Então para isso vamos conectar os dois polos do eletrodo bipolar nos eletrodos que já estão fixados no músculo de interesse. Depois vamos conectar o eletrodo de referência. Como falei anteriormente, a gente tem que procurar espículas ósseas, onde a gente vai ter um sinal elétrico cada vez menor. Nesse caso aqui nós vamos usar o rádio. E fixar esse eletrodo, que posteriormente vai ser fixado o eletrodo de referência. Tá? Ainda não ficou bom, vou ter que repetir essa parte. Não fixou bem, estou até suado aqui. Depois ele continua, né? Vamos fixar o eletrodo de referência e para isso procuramos uma espícula óssea. Fazemos a limpeza também com álcool. Espera-se um pouco para o álcool secar e fixamos o eletrodo nessa região onde a gente vai ter uma atividade elétrica baixa, porque, só para relembrar a teoria, esse eletrodo ele vai pegar a diferença de potencial elétrico entre os dois e comparar com uma referência, que nós falamos que poderia ser chamada também de eletrodo terra. Então a propagação do sinal elétrico vai ser captada aqui e subtraída desse eletrodo de referência, enviada para o eletromiógrafo e analisado e processado no computador. Tá? Para essa demonstração prática, nós vamos pedir ao paciente, ao nosso acadêmico aqui, que faça um registro, faça uma flexão de braço e vamos avaliar a atividade elétrica aqui. Pode fazer uma flexão de braço, olha. Podem observar que o registro eletromiográfico aumenta muito quando comparado com o repouso. Relaxa, solta o peso. Então, aqui nós temos uma atividade elétrica baixa, em repouso basal, e agora com o peso, onde tem muita fibra muscular sendo recrutada, e esse registro está sendo feito para posterior análise. Tá? Com esse registro nós podemos identificar sítios de fadiga, locais de fadiga. Com esse registro nós podemos avaliar fadiga muscular, intensidade de contração, intensidade de fibras musculares que estão sendo recrutadas, e podemos fazer uma análise comparativa entre membros, e pode ser feito durante a avaliação e também durante diversas terapias. Fitmor, a fonte superior para seu conhecimento.